Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. O nosso destaque é o seguro agrícola agora. A ministra Cátia Abreu acabou confirmando aí uma reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária ontem em Brasília, ou no início da semana lá em Brasília, que realmente aquele recurso para subsidiar o seguro rural previsto no ano passado, em torno de 740 milhões de reais, não será cumprido. O recurso disponibilizado ficará em torno de 400 milhões de reais. Vamos entender o que significa isso, e quem traduz para a gente essa informação é o Pedro Loyola, economista lá da FAEP, a Federação de Agricultura lá do estado do Paraná. Pedro, muito bom dia, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Retrocedemos então, Pedro? Parece que todo aquele trabalho do final do ano de melhorar esse orçamento para os subsídios não deu certo? Bom dia, Alexander, bom dia, amigos do Notícias Agrícolas, produtores rurais de todo o Brasil. Realmente a informação dada ontem pela ministra, péssima informação, aliás, é de que houve um corte no orçamento do Ministério da Agricultura. O programa de seguro rural hoje é o maior programa do Ministério, desse orçamento que o Ministério tem, que ultrapassa aí 2 bilhões, né, o orçamento total do Ministério. E como houve um corte de 531 milhões no orçamento, né, do Ministério da Agricultura, eles olharam para o programa de seguro rural e decidiram cortar 341 milhões. Isso quer dizer que nós teremos apenas 400 milhões de reais para o seguro rural esse ano. Isso não vai dar para fazer nem 10% da área agrícola do país. É realmente um retrocesso, porque o seguro vinha com crescente até o ano de 2014. Ano passado nós tivemos um corte no orçamento, toda a crise econômica. Foi liberado apenas 282 milhões, que não deu nem para 6% da área agrícola do país. Os produtores que tiveram que desembolsar do seu bolso, né, produtores de frutas, de soja principalmente, tiveram que pagar a íntegra do prêmio ano passado e estão pagando ainda esse ano. E agora mais essa notícia aí que nós vamos ter que correr atrás, né? Tentar reverter no Ministério, porque isso novamente vem a afetar aí a credibilidade do programa. Pois é, e mais do que correr atrás, né, Pedro, chega no momento que muitos produtores já perderam, inclusive, o time para fazer esse seguro, né? Principalmente para o milho safrinha, o trigo, enfim, são culturas que já estão sendo implantadas, já deveriam estar seguradas, não? Muito bem lembrado, Alexander. A gente sempre fala para o Ministério que tem que seguir o calendário agrícola. A gente entende que há uma dificuldade no orçamento, mas isso não pode afetar o planejamento, né? Porque a safra não pode esperar. Há um período certo em que o produtor vai buscar o insumo nos fornecedores, que ele vai nas suas cooperativas, associações, e também o período que ele vai ao banco fazer a contratação do crédito rural, do custeio. Passado esse período, é muito difícil o banco, os corretores irem atrás dos produtores, mesmo porque ele já entra num período já de plantio, ele já vai estar envolvido com a sua atividade e fica muito difícil, né, muito custoso buscar fazer esse seguro depois desse período. Então, assim, o ideal seria que o trigo nós tivéssemos em janeiro já a contratação de seguro. O milho safrinha aqui no Paraná, por exemplo, e nos outros estados, já foi todo contratado nos bancos. Então, esses produtores ou fizeram o Proagro, que é um programa que a maioria dos produtores nossos não gostam de fazer, pela burocracia, pelos problemas, e também muitos deles ficaram sem nenhum mecanismo de proteção. Então estão à mercê do clima porque não tiveram acesso ao seguro. Muito bem. Só para a gente entender, 740 milhões de reais seria um volume interessante ou ainda assim faltaria recursos para atender a demanda, Pedro? O levantamento que a gente tem feito com as seguradoras dá para dizer com certeza que o Brasil hoje, se tivesse um programa funcionando no timing certo, ou seja, né, sendo ofertado seguro dentro do calendário agrícola, para o ano civil de 2016, a gente consumiria R$1 bilhão. É a demanda que existe hoje no mercado, de produtores que estão não só em bancos e cooperativas, mas aqueles produtores que estão fora
de agentes financeiros, que são produtores independentes que também querem hoje comprar seguro agrícola e estão com dificuldades de ter acesso, porque como é bom a gente lembrar, é um seguro caro para o país todo, ele tem um custo alto, principalmente essas culturas de inverno, milho safrinha, o trigo, as frutas, né, feijão, são culturas de alto risco climático e isso reflete no preço que é cobrado pelas seguradoras. Então, assim, nós temos hoje uma demanda para R$ 1 bilhão. E 400 milhões, eles vão ser suficientes para atender que percentual? Você falou menos de 10% da área? Acreditamos aí, porque depende de como vai, a gente ainda não tem a informação de como vai ser alocado esse recurso entre as diferentes culturas, né? Porque se você aloca mais para a soja, por exemplo, para o milho verão, são culturas de alta produtividade, áreas extensas, então você consegue atingir uma área maior. Então depende do destino que é dado esse recurso, né? Algumas culturas são produzidas em áreas menores, mas estimamos aí em torno de 8 a 10% a área agrícola atingida com esse recurso. O Ministério da Agricultura fez um cálculo aqui, disse que 400 milhões seriam suficientes para proteger 6,4 milhões de hectares, ou 81.700 apólices. 6 milhões e 400 mil, 8% mais ou menos do que é plantado, né? Exatamente, pelos dados do IBGE seria em torno de 8%. Muita gente vai ficar de fora, então. O que seria ideal? Que cobertura seria ideal aí que esse seguro tivesse hoje, Pedro? O programa do governo, a gente tem que reconhecer que alavancou o seguro a partir de 2005, Alexander, e ele veio num crescente até 2010. Entre 2010 e o ano passado, e esse ano agora, nós tivemos muitos problemas de orçamento e as regras do seguro também mudaram muito. A última mudança de regra agora, ela diz que o governo, que antes apoiava entre 40% a 70% da parte que cabe da subvenção, do prêmio, né? Então, assim, no trigo, por exemplo, o governo apoiava com 70% o prêmio, né? Então, cabia ao governo, ao produtor pagar os 30% restantes. O governo entende que isso é uma distorção e acabou reduzindo isso para o trigo, no caso, de 30% a 45% de apoio. Então o produtor vai ter que desembolsar muito mais recursos. Só que quando a gente olha, Alexander, quanto que o produtor tem que despender para pagar para trigo, para frutas, são prêmios médios aí que ultrapassam às vezes 15%. O que quer dizer esse 15%? Quer dizer que naquele valor que ele está pegando de cobertura, né, o limite máximo de cobertura dele, lá digamos que seja de R$100 mil, a cada R$100 mil ele vai ter que pagar 15 mil de seguro. É um seguro muito caro. Não cabe no custo de produção do produtor. Então o governo vem e dá um apoio. Esse apoio que antes era de 70%, agora veio aí para uma média de 40%. Então o produtor vai ter que desembolsar um valor muito alto, algo aí em torno de 8%, 9%, chegando até 10% de prêmio líquido que ele vai ter que pagar. Só para fazer uma comparação, no Proagro é 3% ou 4%, né? Fica dentro do custo que o produtor pode pagar. A gente entende que foi um erro do governo, um erro de cálculo, porque na verdade o nosso entendimento é que o seguro, o programa de seguro, ele tem que fomentar a possibilidade do produtor acessar o seguro. E a partir do momento que esse cálculo, né, que foi feito pelo governo, demonstra que o produtor vai ter que pagar até 10% de prêmio líquido, não cabe no custo de produção dele. A rentabilidade de frutas e trigo é muito menor que isso. Muitos produtores correm o risco até de contratar crédito no banco, ter que contratar o seguro obrigatoriamente, porque estão pedindo, né, para ter como garantia dos contratos, das operações, e esses produtores ao final da safra podem de repente calcular lá que com o seguro, mais o crédito, mais o que eles pagam de taxas de planejamento dos projetos, isso pode chegar a 20% do valor do custo dele, né? Só de custos financeiros, então, e esse custo pode significar para ele um prejuízo ao final da safra. Então, o produtor nosso de trigo do Paraná, do Rio Grande do Sul, produtor de frutas, ele vai ter que pôr na ponta do lápis essa nova regra do governo,
pois ele vai ter que desembolsar muito mais recurso e verificar se é viável contratar, porque a gente colocou em xeque essa viabilidade, né, o governo, na verdade, colocou em xeque essa viabilidade da contratação desses seguros para essas culturas, milho safrinha, trigo, as frutas e o feijão. O argumento do governo é que a medida serviria aí para atender mais produtores e um maior número de áreas, só que pode ser um tiro no pé, então. Na verdade, a gente entende isso como uma política errada. O que acontece na nova regra para grãos? Aquele seguro que tem a menor cobertura, em que o produtor precisa perder muito, né? Precisa perder acima de 40% da produção dele para acessar o seguro, é um seguro muito mais barato. Ele é mais barato porque a seguradora corre menos risco de pagar esse tipo de sinistro. São menos ocorrências no país desse tipo de perda, né? E esse produtor, ele vai ter um apoio de 45% de subvenção para contratar. Então, é um bom apoio lá para o produtor de soja, por exemplo. Mas se ele quer pegar um nível de cobertura maior, Alexander, vamos dizer lá, ele tem um nível de cobertura de 70%, de 80%, a partir disso o governo dá um apoio de apenas 30% na subvenção. E é um seguro mais caro. Então, assim, na nossa visão, isso está induzindo tanto o ofertante, que são seguradoras, corretores e bancos, a ofertar também ao produtor uma possibilidade de contratar um seguro mais barato com apoio maior do governo. Ele vai despender menos recursos. O problema vai ser na hora do sinistro. Se esse produtor tiver um sinistro, né, contratou uma cobertura menor, que a gente não indica o produtor contratar coberturas de 60% a 65%. O ideal é que fosse de 70% para cima, mas nem todas as regiões têm esse tipo de seguro. Mas onde tem, o ideal seria que o produtor contratasse as melhores coberturas. Agora, se ele contrata uma cobertura de apenas 60%, isso quer dizer que o gatilho para ele acionar o seguro é que ele tenha perdas acima de 40%. E se esse produtor perdeu 20%, 30%, 39% da safra dele, ele não aciona o sinistro. Ele fica com todo o prejuízo. Então o governo vai dizer que ele fez a parte dele, cobriu uma área maior com um pouco recurso que ele tem, mas com um produto que não é efetivo. E aí vai jogar nas costas das seguradoras e do produtor que fez a escolha. Mas, na verdade, ele está induzindo com esse tipo de política de dar um apoio maior para os piores produtos. A lógica, a nossa proposta aqui da Federação da Agricultura foi exatamente o contrário. Quanto melhor o produto, melhor deveria ser a subvenção que o governo desse aos produtores. Exatamente para induzir para que as seguradoras tivessem uma competição maior nesses produtos melhores e ofertassem com prêmios menores também essa modalidade de cobertura. Isso não ocorreu e a gente entende que o governo está querendo fazer número, né? Maior número de apólices, maior número de área, mas não está falando da qualidade do produto que vai ser contratado. Isso é muito, muito ruim, né? Afinal de contas, deixa o produtor exposto aí ao risco e, enfim, sujeito até a ter problemas sérios econômicos no futuro, né, Pedro? Isso vai ser, inclusive, nós vamos mandar aí para os deputados na data de hoje, para a Frente Parlamentar da Agricultura, essa informação, mas também será enviado oportunamente ao TCU, porque nos preocupa que essa política, na verdade, esteja encobrindo exatamente isso, uma meta quantitativa, e o programa, na verdade, ele deveria ter uma meta de gestão de risco efetiva para o produtor. Né? Para algumas regiões onde o risco é bem menor, esse produto de nível de cobertura de 60% a 65% faz muito sentido. Né? O produtor naquela região perde muito menos e quando tem a perda, daí realmente é acima de 40%, talvez faça mais sentido. Mas para a grande maioria dos estados brasileiros, faria mais sentido que a cobertura fosse sempre ofertada a melhor. Como esse mercado ainda está em desenvolvimento, não são todas as seguradoras que atuam em todos os estados e nós não temos também nível de cobertura ainda desenvolvido, os melhores níveis para todos os municípios. Né? Tem município que tem um risco muito alto e que daí, se esses produtos são ofertados, fica inviável até o produtor pagar o prêmio, vai sair muito caro, né? Então as seguradoras optam por dar um produto aí com nível de cobertura menor, mas para ficar acessível o prêmio ao produtor. Então é muito complexo, né? A gente vê, né? Você conseguir
desenvolver produtos agrícolas para um país do tamanho do nosso, né, com a diversidade que tem de culturas, das regiões, do tamanho das propriedades, mas isso caberia ao Ministério da Agricultura fomentar a criação de novos seguros com melhores coberturas. E o que foi feito na última regra vai exatamente contra isso. Ô Pedro, e se eu não faço seguro como produtor rural, eu tenho alguma limitação de acesso a crédito? Tem alguma proibição aí? Hoje, o que está acontecendo, independente da legislação de crédito rural, os bancos, eles estão ofertando crédito, mas numa situação que a gente está vendo de crise econômica, que pode, né, gerar em breve até uma crise internacional, é uma incerteza total, né, no que vai acontecer com a economia não só brasileira, como internacional. Então os bancos, né, no mundo todo estão retraídos em relação à liberação de crédito, eles estão mais exigentes. Os bancos aqui no Paraná, por exemplo, para a produção de trigo, eles só financiam se o produtor fizer o crédito com o seguro agrícola. Né? Agora, se não há subvenção, se ela não é suficiente para todos os produtores, é aquilo que eu falei, pode ser que os produtores contratem e não tenham acesso à subvenção e ao final da safra, quando ele for receber lá, saber, R$35 pela saca do trigo, né, e for colocar todos os custos que ele teve para fazer a safra, vai pesar contra esse custo alto que vai ser o seguro agrícola. Pois é. Então, é uma situação que ainda cabe discussão, Pedro. Você falou que vai acionar aí o Ministério, os produtores vão acionar aí, os representantes dos produtores vão acionar o Ministério aí, mas dá para reverter ou já está tarde, hein? Ainda estamos em tempo. Como essa informação veio antes de maio, a gente ainda consegue, né, dentro do que demora os trâmites no Ministério, no Congresso Nacional, a gente consegue ainda tentar reverter essa situação. Se fosse mais perto do segundo semestre, mais para o final do ano, era irreversível. A gente teria que brigar por uma medida provisória e geralmente esse recurso não sairia dentro do ano ainda. Então ainda é possível, isso vai depender da boa vontade do Congresso Nacional, da ação dos deputados federais, dos senadores, para que a gente reverta. Então a Frente Parlamentar da Agricultura já está informada dessa situação, provavelmente eles vão fazer uma ação junto ao Ministério da Fazenda, porque é bom lembrar que o que está mantendo, né, ainda a economia brasileira é a agricultura. E aí nós estamos minando o principal ministério que tem um orçamento já escasso no seu principal programa hoje, que é de gestão de risco, né? E isso pode ter qual efeito? Um gasto maior para o governo nos próximos anos, porque cada produtor que deixa de fazer seguro e tem financiamento em banco, se ele tem um problema climático lá na frente, depois ele tem que renegociar dívidas, e essas renegociações de dívidas têm um custo muito maior, não só político, mas como econômico para toda a sociedade, porque é o Tesouro Nacional que vai ter que desembolsar a equalização dos juros, né? Então é muito, né, melhor prevenir através de uma gestão de risco com o seguro agrícola do que depois isso se tornar um grande problema lá na frente e o custo para toda a sociedade ser maior. Não tenha dúvida. Agora, não são só más notícias, não. O Pedro, ele é coordenador de um grupo, né, que, entre outras coisas, está também aí tocando aquela ideia da negociação coletiva para o seguro. Como é que está isso, Pedro? Exato, Alexander. Em novembro do ano passado, o Ministério da Agricultura atendeu uma das diretrizes aí de propostas que foi feita em 2012 pelo setor produtivo. Foi feito um trabalho na época com a consultoria MB Agro, mostrando que para o seguro se tornar sustentável no país, nós precisávamos ter algumas questões estruturais de sustentabilidade. Uma delas é que nós tivéssemos uma comissão consultiva lá de seguro rural dentro do Ministério. Foi criada essa comissão agora, a FAEP está presidindo esse ano, e participam lá os agentes de seguro rural, né? Então nós temos representantes das seguradoras, da FENSEG, da OCB, das cooperativas, da CNA, do governo, e nessa comissão consultiva nós discutimos com o Ministério da Agricultura na reunião dessa semana o edital que deverá sair em 15 de março, mais ou menos 15 de março,
sobre a negociação coletiva para seguro agrícola da soja. O que é essa negociação coletiva, para lembrar? Ano passado já tivemos o primeiro edital, que foi experimental, era um edital de 30 milhões de reais, em que 12 cooperativas, associações do país todo poderiam vencer esse edital e cada uma teria 2,5 milhões para distribuir no prêmio do seguro rural de seus cooperados ou associados. Ou seja, o produtor teria um acesso mais facilitado ao seguro agrícola. Essa negociação coletiva que a gente fala é feita entre a cooperativa, a associação e as seguradoras. Então, para esse ano, a gente ainda não sabe os valores, mas o que sabemos é que o comitê gestor, né, que é um comitê interministerial, ele vai fazer uma reunião até 15 de março e nessa reunião vai definir as regras. A princípio, foi solicitado que as listas vão ter em torno aí de 250 produtores, que vão poder participar através de associações ou cooperativas. Essas listas são enviadas então para o Ministério da Agricultura. As seguradoras vão ter acesso a essas listas e elas vão ofertar daí para cada produtor, né, porque são vários municípios que esses produtores compõem a lista, né? Então, para cada produtor, a seguradora vai falar, olha, para esse produtor a gente vai dar um nível de cobertura X, né, sobre a produtividade, e o prêmio que será cobrado para esse produtor é tal, e daí com a subvenção do governo vai ficar o valor líquido de X para o produtor pagar. Qual que é a vantagem para esses produtores? É que eles vão poder acessar primeiro o seguro do que os produtores que esperarem lá em julho pelo sistema tradicional. Tá? E pode ter prêmios mais baratos também, Pedro? A ideia é que nós tenhamos uma competição ampla entre as seguradoras, porque todas elas vão acessar essas listas, então cada seguradora vai poder também ver o que a outra seguradora está ofertando e vai tentar reduzir margens, melhorar produto. A ideia é que você tenha uma competição aberta por essas listas e vai caber à cooperativa ou associação escolher a melhor oferta. É claro que a oferta não recai só no prêmio e no nível de cobertura que está sendo dado para a soja, né? Ela também recai no serviço que a seguradora dá, que é muito importante. Qual que é o atendimento que as seguradoras estão dando aos produtores? No momento que tem sinistro, ela paga rapidamente. O 0800 que atende os produtores é um serviço bom, né? Então todas essas questões são levadas em consideração por essas cooperativas e associações que vão participar do edital para fazer a escolha daí da seguradora ganhadora, né? Então nós devemos ter essa novidade a partir de março. As associações e cooperativas vão ter 2 meses para formar essa lista. Pode ser que a gente tenha mais lista do que o que vai sair no edital, mas a ideia é essa mesma, né? O produtor vai ter que fazer para participar dessa lista? Ele vai ter que procurar uma associação ou cooperativa, ele vai ter que informar também, de preferência, os 6 últimos anos de produtividade que ele teve na soja e os dados pessoais dele. Isso tudo vai para o Ministério da Agricultura e depois as seguradoras vão fazer as suas propostas para as cooperativas e associações, e lá por junho, início de julho, já saberemos quem que teve acesso à subvenção, bem antes do período do plantio, que inicia em setembro. E esse ano ainda vale só para a soja? Esse edital inicialmente foi feito para a soja e está se pensando de como que pode se adaptar para outras culturas. Começou uma discussão também para trigo, mas por enquanto esse ano teremos apenas para soja. Muito bem, vale então ficar atento aí a essa possibilidade que pode ser um negócio mais interessante aí para o produtor e a garantia de uma proteção aí para a lavoura dele. Pedro, por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, esclarecimentos importantes sobre o seguro rural. Infelizmente não era a notícia que a gente queria dar, mas enfim, a gente precisa aí entender melhor como é que funciona esse mecanismo, até para que o produtor possa participar e exigir também o que é de direito, né? Obrigado por enquanto, Pedro. Eu que agradeço e um bom dia aí para todos os produtores do Brasil que assistem ao Notícias Agrícolas. Grande abraço para você, Pedro. Obrigado. Grande abraço.
Pedro Loyola, economista lá da FAEP, portanto, explicando para a gente o que aconteceu com o seguro rural. Mais um ano de que as promessas não se concretizam. Ministra Cátia Abreu, no final do ano passado, disse que estava garantido 700 milhões de reais, podendo chegar inclusive a 1 bilhão de reais esse recurso para subsídio, e esse ano já mudou todo o discurso de novo. O recurso oficial agora é de 400 milhões, o que não é suficiente para cobrir 10% da demanda ou da área de plantio no Brasil. Uma situação bastante preocupante aí, já que o seguro vinha num ritmo crescente até 2010, como o Pedro Loyola explicou para a gente. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, mas na sequência eu volto com as informações do mercado do boi. Continue com a gente.